né? Os povos indígenas em Sergipe estão nas comunidades indígenas, estão nas cidades, né? Nas cidades, né, interioranas do estado de Sergipe, na capital sergipana. Então, a gente pode dizer e afirmar que os povos indígenas de Sergipe estão dentro desse contexto, que é um contexto bastante, vamos dizer assim, dinâmico, né, para se pensar os povos indígenas atualmente na contemporaneidade, né? Sabe que o estado de Sergipe foi um estado bastante violento, né, com relação aos povos indígenas, e até recentemente, eu posso dizer assim, até a década de 1970, se pensava que não existia mais povos indígenas em Sergipe. No século XIX, de forma sucinta, para o contexto. O contexto foi o seguinte: se estava pensando em uma identidade nacional no século XIX, né, e os povos indígenas estavam justamente dentro desse contexto, né? Estavam também se pensando uma homogeneização para as populações indígenas, e os povos indígenas foram tidos, né, como os povos civilizados, e depois se utilizou-se de uma narrativa de que não existiam mais povos indígenas no estado de Sergipe ou em outras províncias, né, porque os povos indígenas estavam confundidos com a massa da população civilizada. E aí uma questão, né, que eu sempre coloco, foi uma narrativa que criaram para as populações indígenas, dizendo que os povos indígenas não eram mais indígenas, né? E aí eu vou utilizar o termo mesmo da época, não eram mais índios, porque esses índios estavam misturados com a população e estavam civilizados, né? E aí se chamou desses povos de caboclos, né, de agricultores, de sertanejos. Então são essas nomenclaturas que vai se propagar ao longo do século XIX, sobretudo, né, no século XX. E aí é uma narrativa que fica, né, de alguma forma impregnada na sociedade, e que a sociedade vai se pensar e vai se apropriar dessas narrativas e dizer que não existe mais povos indígenas no estado sergipano. No entanto, é uma verdadeira, né, narrativa de silenciamento que a história construiu, e que as populações, né, e que a sociedade sergipana, né, de alguma forma acreditou até recentemente que não existiam mais povos indígenas em Sergipe. Mas que hoje, né, no século XX, sobretudo no tempo presente, temos, por exemplo, o Chocó, né, atualmente como um povo reconhecido, né, que entrou dentro de um processo histórico a partir da década de 1970,